A criação de uma empresa e da sociedade é um casamento, igualzinho um casamento normal. Precisa de direitos e deveres e cada um falando e sabendo qual é o seu papel. No caso de uma sociedade empresarial, de uma startup, é mais importante ainda ter tudo isso arrumado, porque quando o seu investidor vier, ele vai querer ter a casa organizada. E é por esse motivo que a gente vai falar hoje de acordo de sócios. Eu sou a Gabi Palhares, advogada especialista em empreendedorismo e inovação, e eu vou trazer hoje para vocês o beabá do acordo de sócios. E para começar a arrumar a sua casa, a sua sociedade, a primeira coisa que se deve atentar, é a definição de direitos e deveres de cada um dos sócios. Apesar de estar número 2 aqui, é a primeira coisa que você deve definir. E para isso, não há apenas a listagem do que cada um vai fazer e do que cada um vai ter que entregar. A gente muitas vezes pode atrelar, e é recomendado que você faça isso, você atrelar a participação societária daquela pessoa à entrega do que ela se colocou à disposição para entregar. O que isso significa? Significa que no começo da sociedade, não necessariamente aquele valor, aquela porcentagem da sociedade que foi prometida para aquele sócio vai ser entregue de uma vez. Por exemplo, um sócio pode começar com apenas 1% da sociedade e ter como promessa receber até 10% se ele entregar tudo ao qual ele se propôs. Mas ele só vai receber se, de fato, ele entregar e nas condições que estão dentro do acordo de sócios. Isso é super importante porque evita que pessoas que não estão tão comprometidas com o negócio já recebam a sua participação societária de cara e depois abandonem o negócio e venham a tocar outras coisas e outros projetos, ficando aí então com uma parte comprometida da sua empresa na mão de quem nem estava tão interessado. Uma outra questão importante que a gente pode definir é o direito ao voto. Não necessariamente aquela pessoa que tem a maior porcentagem da sociedade tem o maior direito de voto. Isso, claro, a depender do tipo societário que você for escolher. E é muito importante saber quem vai votar e quanto de poder essa pessoa vai ter quando for votar. Geralmente, existe uma pessoa mais chave dentro da empresa, dentro da sua startup, o CEO ou o primeiro a ter a ideia e desenvolver e ser o maior líder, e essa pessoa pode vir a ter a maior porcentagem. Porém, se outra pessoa que não estiver gerindo tiver maior poder ou em networking, ou seja, ou em rede de contatos, ou em conhecimento, essa pessoa também pode ter uma influência maior e um direito maior em relação às votações dentro da empresa. Uma outra questão é a transferência de cotas. Muitas vezes, os sócios não ficam até o fim, e é saudável, não tem problema. Muitas vezes, as pessoas têm planos diferentes e acontecem situações que os envolvem e os direcionam para outro caminho. Quando isso acontece, é super importante ter bem alinhado se aquela pessoa vai ter que oferecer as suas cotas primeiro aos sócios ou se ela já vai poder negociar livremente com terceiros. Geralmente, e o que a gente recomenda é que sim, os sócios sejam primeiro avisados e tenham esse direito de preferência em relação a terceiros. Outra questão super importante é a administração. A administração, sem dúvida, deve ficar na mão de quem está lá full time, ou seja, o tempo todo, mão na massa, quem realmente vai gerir aquele negócio, que vai falar com o cliente, que vai falar com o fornecedor, que vai ajudar a fazer o planejamento para o investidor. Essa pessoa tem que ter a administração. Não necessariamente é uma pessoa só. A administração pode ter mais pessoas também junto. E isso é positivo desde que os dois tenham uma atuação parecida em termos de tempo, de dedicação à sua startup. Dentro do acordo de sócios, inclusive, é super importante definir quais são os poderes desse administrador, porque esse administrador vai assinar um monte de coisa para a sua empresa.
e um monte de contrato que vai vincular a sua empresa com terceiros e responsabilidades e obrigações vão ser geradas a partir disso. Portanto, é muito importante vocês terem noção e saberem exatamente o que vocês querem que aquele administrador decida por conta própria, de acordo com o que for acordado no seu acordo de sócios. Uma outra questão importante de mencionar é a resolução de impasses, principalmente onde vai resolver esse conflito, caso haja, inclusive, questões judiciais, e também se esse conflito vai ser levado diretamente para o meio judiciário ou se pode ser resolvido de uma maneira mediada ou até mesmo arbitrada. A diferença de uma arbitragem para uma resolução de conflito dentro do judiciário ou numa mediação é que a arbitragem é um meio de resolução desse conflito um pouco mais custoso, porque demanda o investimento daquelas pessoas, dos sócios e até mesmo da sociedade em juízes particulares e, por outro lado, pode ser muito mais rápida do que o meio judiciário comum. Porém, a minha sugestão é que, se você for uma startup ainda muito no começo, não coloque uma cláusula de arbitragem, porque ela vai gerar um custo que ninguém vai conseguir pagar. Uma possibilidade é colocar talvez uma mediação, ou seja, vocês poderem escolher um terceiro que vai ajudar na intermediação daquela conversa entre vocês até chegarem em algum acordo. E esse intermediador pode ser uma pessoa só ou podem ser mais de uma pessoa, por exemplo, 3 pessoas, que daí então essas 3 pessoas vão poder de alguma maneira, inclusive, ajudar a decidir as questões e provocar, no bom sentido, a resolução daquele conflito. Outra questão importante é a questão de sucessão. O que acontece se um dos sócios morrer? Ou se, por exemplo, aquele sócio tiver algum problema de saúde e não puder exercer o seu papel naquele momento? Será que a família vai poder exercer e vai poder entrar também dentro da sociedade, mesmo sem um conhecimento técnico ou a rede de contatos ou qualquer valor a agregar dentro da empresa? Não necessariamente. Dentro dessa cláusula de sucessão, a gente sim consegue colocar exatamente quando e como essa família vai poder exercer o seu poder de herança. E por fim, uma outra cláusula super interessante para a gente analisar é a cláusula de saída ou retirada de um sócio. Essa cláusula pode estar atrelada a um mecanismo de negociação do valor daquela cota ou participação que vai ser vendida ou comprada. E para definir esse valor, tem um mecanismo que a gente utiliza que é muito interessante. Geralmente, a gente coloca em algum documento ou mesmo num papel o valor que cada um acha que vale aquela cota ou ação. A depender do valor, o valor que for maior e a pessoa que tiver colocado o maior valor é a pessoa que vai decidir vender ou comprar. Ou o contrário, se a gente colocar dentro dessa cláusula o menor valor, a pessoa que tiver colocado o menor valor vai ter que vender ou comprar a ação ou cota social. Outro mecanismo para a gente definir o valor é trazer, por exemplo, terceiros que sejam especialistas em avaliação da sua empresa, principalmente de uma startup que não tem o mesmo método de avaliação de uma empresa tradicional. Nesse ponto, só é importante identificar se realmente os sócios terão recursos para bancar esse terceiro especialista. Nesse vídeo a gente falou de acordo de sócios e quais são as principais cláusulas que vocês devem colocar para organizar a sua casa e aí sim, depois da casa organizada, trazer as visitas e trazer os investidores para dentro dela. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que também vai precisar desse conteúdo. Muito obrigada e até a próxima!